Olá, bom dia. Sou a professora Joyce. Vou iniciar mais uma aula. É, Nosso canal a gente lançava as aulas às 10 horas, mas aí eu mudei um pouco o horário e aí a gente vai começar a lançar as aulas às 11. Então você que quer aprender um pouquinho mais sobre direito do trabalho, processo, está estudando para concurso, estudando para a prova da OAB, vai fazer também alguma outra prova que tem matérias relacionadas com a área do direito, fique com a gente. Que a gente vai hoje ensinar um tema importante, um tema pouco falado e ao mesmo tempo muito falado. E a gente vai deixar vários pontos certinhos, preparei um slide bem legal para vocês. E vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre doméstica. Doméstica, ela tem a sua lei própria, que é a lei 150, tá? É a lei complementar 150, que fala, que tem uns artigos que relata o que é empregada doméstica, o que se caracteriza um empregado ou uma empregada doméstica, tá? O doméstico ou a doméstica é uma figura especial, é uma figura empregatícia especial, tá? Tem a sua lei própria, mas também alguns dispositivos da CLT vai enquadrar o que é também a doméstica, tá? Vai comparar, vai fazer aquela comparação. Então, de acordo com o artigo 3º da CLT, vai dizer o quê? Considera-se empregado. O que considera-se empregado? Qualquer empregado. A doméstica também é um empregado, é uma empregada, tá? Considera-se empregado toda pessoa física, tá? Que presta serviço de forma pessoal, tá? De natureza não eventual, a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, quais as características para ser considerado empregado ou empregada doméstica? Precisa ser, a pessoa tem que prestar esse serviço de forma pessoal, tem que haver pessoalidade, tá? Tem que ser a pessoa física, de forma subordinada, certo? É, de forma subordinada, de caráter, como também ali fala, não eventual, né? De forma subordinada, onerosa, certo? Tem que haver subordinação, onerosidade e habitualidade, tá? Mas aí a habitualidade a gente vai enquadrar aqui que a lei fala, essa lei complementar 150 vai dizer. Então, perceba-se que tais elementos característicos da relação de emprego são o trabalhador trabalhar de forma pessoal, tem que ser a pessoa física, haver a pessoalidade, né? A não eventualidade, né? Que é a habitualidade, está sempre ali, mas a gente também vai pontuar isso nos próximos artigos que a lei complementar vai dizer. E a onerosidade e a subordinação, certo? Então, para que seja caracterizado, para que seja, pelo artigo da CLT vai dizer, que para que seja caracterizado empregado, tem que haver o empregado tem que estar nas dependências de forma pessoal, tá? Tem que haver pessoalidade, não eventualidade, subordinação ou onerosidade, certo? Como eu falei, a lei complementar 150 de 2015 é a lei própria da empregada doméstica ou do empregado doméstico, que vai dizer o quê? Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua. Então, ele tem que prestar o serviço de forma contínua, tá? Subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa. Então, o empregado doméstico ele tem algumas características bem parecidos com o artigo 3º da CLT, tá? Mas o artigo 1º da lei complementar vai abranger o que se caracteriza o empregado doméstico, tá? De finalidade não lucrativa, a pessoa, a família, no âmbito residencial desta, mas por mais de 2 dias por semana. Então, para que seja caracterizado a empregada doméstica ou empregado doméstico, o empregado ele tem que ir por mais de 2 dias por semana. Então, ele tem que ir por mais de 2 dias por semana nas dependências daquela família, certo? Tem que haver forma contínua, como ali fala, parecido bem com o artigo 3º da CLT, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa, certo? Então, para que seja caracterizado um empregado doméstico, tem que ter essas características. Quando você estiver de cara com uma questão,
você presta atenção quando for falado sobre o conceito de empregado doméstico ou empregada doméstica, que precisa ter essas características. Tem que ser de forma contínua, subordinada, onerosa, de forma pessoal e de finalidade não lucrativa e por mais de 2 dias por semana. Então, quando você estiver de cara para uma questão, você tem que prestar exatamente atenção nessas principais características que o artigo 1º da Lei Complementar vai mencionar, vai relatar, certo? Vamos continuar. Os elementos fáticos jurídicos específicos à relação empregatícia doméstica são a finalidade não lucrativa, certo? Os serviços prestados, a prestação à pessoa ou à família e essa prestação ser desenvolvida no âmbito residencial deste tomador de serviço. Então, gente, para que seja caracterizado empregado ou empregada doméstica, tem que ser, essa prestação de serviço, ela tem que ser desenvolvida no âmbito residencial do tomador dos serviços, tá? E a finalidade não lucrativa, ela se traduz na existência de objetivos e resultados comerciais e industriais nos serviços prestados. Então, a finalidade não lucrativa não é a produção de benefícios para terceiros, tá? Restringindo-se ao interesse exclusivo do tomador e da família. Então, a finalidade não lucrativa não é aquela finalidade que você presta serviço para terceiros, mas ele restringe-se à família, o âmbito exclusivo do tomador e da família, tá? No âmbito residencial, tá? No tocante ao âmbito residencial da prestação elaborativa, entende-se que a relação empregatícia doméstica está restrita ao ambiente residencial, como eu já falei, ao ambiente residencial da família, na residência familiar ou em função de tal ambiente. Então, esse serviço, dessa questão dessa finalidade não lucrativa, ela não abrange indústrias, comércios, não é um serviço prestado para terceiros, mas esse serviço é prestado no âmbito residencial, tá? Do tomador e de sua família, do tomador ou da família, no âmbito residencial, certo? A noção do âmbito residencial, segundo Maurício Godinho Delgado, deixa eu só pausar aqui para a gente poder ler, vai dizer o quê? Que não se restringe à específica moradia do empregador. Então, essa questão do âmbito residencial não necessariamente tem que ser aquela determinada casa, tá? Não precisa ser aquela localidade, tá? Mas ela abrange também as unidades estritamente familiares, tá? Que estejam distantes da residência principal. Então, o empregado doméstico ele pode prestar serviço numa residência distante. Não precisa ser aquela residência específica, certo? Segundo Maurício Godinho Delgado, tá? Não precisa ser aquela específica residência. Pode ser uma unidade distante, tá? Da moradia principal do empregador, tá bom? Então, a gente abrangeu um pouco os conceitos de empregado doméstico e hoje a gente vai falar também sobre sucessão de empregadores trabalhistas, tá? Eu vou explicar para vocês o que significa, o que é a sucessão de empregadores trabalhistas, que vai dizer assim, ó, a sucessão de empregadores consiste no Instituto do Direito do Trabalho, certo? Em virtude do qual se opera uma completa transmissão de créditos e a assunção de dívidas trabalhistas entre alienante e adquirente, tá? No contexto da transferência de titularidade de empresa ou estabelecimento. Então, a sucessão de empregadores, ela é o quê? Quando uma empresa, a sucessão de empregadores é quando há alteração na estrutura jurídica da empresa, ou quando há mudança na propriedade da empresa, ou muda a gestão da empresa. Então, essa empresa beta, ela
transfere essa estrutura, esse corpo jurídico, essa estrutura jurídica para a empresa alfa, e os empregados que estão naquela empresa beta. Como que fica o contrato de trabalho desses empregados? Há alteração no contrato de trabalho, há mudança, porque houve a mudança da propriedade, ou da função, ou da alteração jurídica da empresa, vai haver essa mudança, vai afetar os contratos de trabalho já existentes? Então, o que diz o artigo 10 e o artigo 448 da CLT? A gente vai dar uma olhadinha aqui. O que o artigo vai falar? A gente vai ler aqui, ó. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, pode haver mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa. Não vai afetar os contratos já existentes, tá? Não vai haver mudança nesses contratos já existentes. Se houve essa sucessão de empregadores em relação à estrutura jurídica da empresa ou à mudança da propriedade, não vai afetar os contratos de trabalho já existentes, tá? Então, vocês fiquem ligadinhos, porque pode haver alguma questão que fale sobre isso. Então, vocês vão ter em mente que não vai haver essa mudança nos contratos de trabalho já existentes. Então, vamos lá. Então, por que eu falei sobre sucessão de empregadores? Então, a sucessão de empregadores trabalhistas e o empregado doméstico, há essa sucessão, existe essa sucessão na questão da sucessão de empregadores aos empregados domésticos, tá? A gente vai ver aqui no slide. Que a sucessão trabalhista, como comentado, incide em regra sobre todos os contratos empregatícios, desde os empregados rurais aos urbanos, tá? Entretanto, no que se refere à categoria específica dos empregados domésticos, verifica-se que não há sucessão trabalhista, também dita como sucessão de empregadores. Por que não há essa sucessão de empregadores trabalhistas? Por que não? Então, a sucessão de empregadores não se aplica aos empregados domésticos, porque a gente está falando aqui de empresas, de estrutura jurídica da empresa, de propriedade. Então, a sucessão de empregadores, ela não vai haver nenhuma correlação com o empregado doméstico, certo? Não há sucessão de empregadores trabalhistas para empregados domésticos, certo? Isso fala sobre estrutura jurídica de uma empresa, tá? E a categoria de empregado, como diz o artigo 1º da Lei Complementar 150, é de finalidade não lucrativa. E essa finalidade não lucrativa não é aquelas atividades prestadas para terceiros, que vai beneficiar terceiros, mas aquela atividade, ela é uma atividade para um núcleo familiar, para o tomador ou a sua família, e a sua família, certo? Então, para sucessão de empregadores trabalhistas, não há sucessão de empregadores trabalhistas para empregados domésticos, certo? A gente tem que ter isso em mente, tá? A gente vai falar sobre a jornada de trabalho da empregada doméstica. O artigo 2º dessa lei complementar vai dizer que a duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 horas semanais, observado o disposto nessa lei. Então, o artigo 2º vai dizer o quê? Que a jornada de trabalho da empregada doméstica não excederá a 8 horas diárias e 44 horas semanais, certo? A jornada de trabalho da empregada doméstica é estabelecida e de até 44 horas semanais e no máximo 8 horas diárias, tá? Garantindo um dia de descanso remunerado ao empregado. E é preferencialmente aos domingos, certo? Essa preferência é aos domingos, tá? O salário base pela jornada de trabalho integral deverá ser compatível com o piso estabelecido. E caso não exista, o piso regional estabelecido, o empregador ele deverá pagar pelo menos um salário mínimo. Então, o que a gente vai dizer aqui? A jornada de trabalho vai ser essa jornada de 8 horas, no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais. O salário base dessa jornada de trabalho integral, ela deverá ser compatível com o piso regional daquela localidade, certo?
Caso não seja estabelecido o piso nacional, o empregador ele deverá pagar pelo menos no mínimo um salário mínimo, certo? Então a gente tem aqui isso em mente aqui nessa questão do salário base da empregada ou do empregado doméstico, certo? A gente também tem um regime parcial, tá? A lei também fala desse regime parcial, no qual o empregador doméstico, o empregado doméstico, ele podem trabalhar jornadas inferiores a 44 horas semanais, tá? E receber o salário proporcional à jornada trabalhada. Então, a gente tem esse regime parcial, a CLT fala, tá? O empregado ou a empregada doméstica pode trabalhar nesse regime parcial, tá? E esse salário ele vai ser proporcional à jornada trabalhada. Então, é possível a empregada ou empregado doméstico ter esse regime parcial, no qual o empregado doméstico ele pode trabalhar horários inferiores a 44 horas semanais, tá? E receber o salário proporcional à jornada trabalhada, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre essa jornada parcial e a jornada 12 por 36 também, tá? Essa jornada parcial, tá? Ela consiste no regime de 26 a 30 horas semanais, tá? De trabalho, tá? Nesta modalidade, o trabalho em tempo parcial, a carga horária não pode ultrapassar 6 horas de trabalho diário, tá? O salário e o período de férias também podem ser proporcionais ao tempo de trabalho. Então, esse regime parcial, a carga horária ele não pode ultrapassar 6 horas diárias, 6 horas de trabalho diário, certo? Então, ela é no regime de 26 até 30 horas semanais e não pode haver um horário superior a 6 horas, tá? De trabalho diário, tá? O salário ele também vai ser proporcional, tá? E as férias também elas podem ser proporcional ao tempo de trabalho, certo? Então, o empregado doméstico ele pode trabalhar nessa jornada pelo regime de tempo parcial. A gente tem a jornada 12 por 36, tá? Que na jornada 12 por 36, a empregada doméstica trabalha 12 horas e tem um intervalo de descanso de 36 horas, um descanso de 36 horas, tá? Nesta modalidade, tá? Nessa modalidade, a gente não tem a questão das horas extras, tá, gente? Não pode haver a questão de horas extras, tá? Então, a empregada, ela trabalha 12 horas e tem um descanso de 36 horas, tá? E aí, nessa modalidade, o empregado, ele não pode realizar horas extras, certo? A gente tem a jornada de trabalho e a hora extra da empregada doméstica, tá? Que a jornada de trabalho, como eu já falei, é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá? A lei complementar vai dizer que a remuneração da hora extraordinária, ela será de no mínimo 50%, tá? Superior ao valor da hora normal. Então, a empregada, ela pode fazer hora extra? Ela pode, mas essa hora extraordinária será paga no mínimo de 50% superior ao valor da hora normal, tá? Essa regra ela é válida de segunda a sábado até as 22 horas. Se as horas extras forem realizadas em domingos ou feriados, a remuneração dessas horas deve ser acrescida de 70% ou 100%, tá? 100% em relação a uma hora comum. Então, ela fez essas horas extras em feriados, ela fez ao domingo, vai ser acrescida de 70% ou 100% em relação a uma hora comum, tá? Além disso, a hora extra não poderá exceder 2 horas por dia e 4 horas por semana, certo? Então, tá, a empregada ela fez hora extra, tá? Ela terá essa hora extraordinária, será paga no mínimo 50% superior ao valor da hora normal, tá? Mas essa hora extra foi prestada em feriado ou em domingos. Então, ela será acrescida de 70% ou 100% em relação a uma hora comum, certo? Essas horas elas não podem exceder as 2 horas por dia e 4 horas por semana, certo? E, por fim, os contratos de trabalho com jornada de 12 horas por 36 não permite, como eu já falei, as horas extras. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Não esqueçam.
Você pode fazer hora extra? Pode, não pode exceder 2 horas. Ah, fiz um dia de semana, hora extra num dia de semana. Show, perfeito. Será acrescida no valor de 50% superior ao valor da hora normal. Ah, mas eu fiz em feriado ou em domingo. É como eu já falei, de 70% a 100% em relação a uma hora comum, certo? Terminando as horas extras, agora a gente vai entrar no banco de horas da empregada doméstica. Então vamos lá. A Lei Complementar 150 de 2015 prevê essa compensação de horas extraordinárias, que são as horas que o empregador ele não vai pagar em dinheiro, mas ele vai fazer essa compensação de horas extraordinárias, que é o verdadeiro banco de horas, tá? Para o empregado doméstico, a gente tem algumas regras que a gente vai falar sobre isso, tá? As 40 horas extras devem ser compensadas. Então, houve 40 horas extras, tem que ser compensada, tá? As 40 primeiras horas extras, elas devem ser compensadas dentro do próprio mês. Então, houve as 40 horas extras, vai ser compensada como? Ela vai ser compensada dentro do mês, tá? Através da redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado, certo? Então, as 40 horas, as primeiras 40 horas, elas devem ser compensadas dentro do mês, tá? O saldo de horas extras que excederem as 40 horas mensais poderá ser compensado, tá, no período máximo de um ano. Então, houve horas superiores a 40 horas, elas podem ser compensadas, mas elas podem ser compensadas dentro no máximo de um ano, tá? Não pode exceder um ano, tá? Caso haja rescisão do contrato de trabalho por parte da empregada doméstica, ou caso tenha essa questão que foi rescindido o contrato e não houve a compensação, tá? O empregador ele não compensou as horas extras, o empregado ele deve ter o pagamento dessas horas extras não compensadas, tá? Calculada sobre o valor da remuneração da data da rescisão. Então, o empregador ele vai ter que pagar essas horas não compensadas. Não eu rescindi com o contrato de trabalho, eu não vou pagar. Não, não existe isso. Você vai pagar sim, tá? Você vai pagar essas horas que foram trabalhadas e não foram compensadas, certo? Vamos lá, galera. Já estou quase terminando. Jornada de trabalho mais o adicional noturno da empregada doméstica. A gente também vai falar sobre isso. O adicional noturno ele deve ser pago no caso da jornada de trabalho da empregada doméstica ser exercido das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Então, o adicional noturno ele é o adicional que é da jornada entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, tá? Então, o empregado ele só tem direito a esse adicional noturno quando há esse horário, tá? Preste atenção no horário. Então, a empregada ou empregado doméstico trabalhou de 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, então ele recebe o adicional noturno, certo? O adicional noturno ele deve ser acrescido de no mínimo 20% sobre o valor da hora diurna, tá? Então, ele tem esse acréscimo de 20% conforme a lei fala, tá? Sobre a jornada de trabalho noturna, além do pagamento do adicional noturno, a hora é computada como se durasse apenas 52 minutos e 30 segundos, tá? Isso significa, na prática, que 7 horas contadas no relógio no período noturno corresponde a 8 horas trabalhadas, certo? Vamos tocar o barco, já estou terminando já. A gente vai falar também sobre o controle de jornada do empregado doméstico. O controle de jornada, há muita dúvida em relação a isso. O controle de ponto é uma prática fundamental, tá, para o empregado doméstico, pois permite ao empregador que tenha um registro preciso das horas trabalhadas pelo empregado, evitando assim ações trabalhistas, futuras ações trabalhistas e multas decorrentes do não cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, tá? De acordo com a Lei Complementar 150 de 2015, o empregado doméstico ele é responsável, pelo controle de ponto, tá? O empregador ele é responsável. Todo empregado doméstico ele é responsável, recapitulando, pelo controle de pontos de seus funcionários. Existem diferentes formas de realizar o controle de ponto,
como o uso de planilhas, tá? Aplicativos, relógios eletrônicos e até mesmo os registros manuais, tá? Independente da forma escolhida, é importante que haja o controle de ponto, feito de forma clara e objetiva, para evitar tipos de questionamentos e irregularidades, certo? Então, o empregado doméstico, ele tem o controle de ponto? Ele tem o controle de ponto, tá? O empregador, ele é responsável pelo controle de ponto, mas o empregado também ele é responsável por esse controle de ponto. Então, a Lei 150 ela vai dizer que todo empregado doméstico é responsável pelo esse controle de ponto, tá? De seus funcionários, todo empregador, gente. Eu acho que saiu errado aqui nesse slide, tá? Então, ele é responsável pelo esse controle de ponto dos funcionários. E existem diferentes formas de realizar esse controle de ponto. Através de planilha, através de aplicativos, através de relógio eletrônico e até mesmo os registros manuais, certo? Então, hoje, a gente abordou vários conceitos sobre empregado doméstico, empregado doméstico. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse tema. A gente falou sobre o conceito de empregado doméstico, sucessão de empregadores trabalhistas, tá? Que não se aplica aos empregados domésticos, jornada de trabalho da empregada doméstica, banco de hora, jornada de trabalho mais o adicional noturno e o controle de ponto, tá? E aqui a gente encerra. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem os seus feedbacks, os comentários, as curtidas sobre esse tema, que é um tema importante, que é um tema do dia a dia, não só do trabalhador, mas como do próprio empregador, tá? Esse vídeo ele vai servir para pessoas que estão estudando, que querem saber o conceito de empregado doméstico. Dê uma lida no Vadimeco, tem a Lei Complementar 150 de 2015, vai contar várias coisas importantes, tá? E muitas questões na prova cai a própria letra de lei, certo? Então, obrigada pela atenção e deixe seu feedback.